Olá a todos, vamos iniciarmos mais uma aula e a aula de hoje é sobre expressão algébrica, certo? Então vamos lá, pegue o seu material e acompanhe. Expressões algébricas. Leia o que Thalita está dizendo. Aqui é o pensamento de Thalita. Pensei em um número e multipliquei por 2. Em seguida, adicionei 7 ao resultado. Por último, dividi a soma obtida por 3. Então vamos lá. Vamos escrever uma expressão algébrica que represente o que Thalita está dizendo, como ela pode ter pensado em qualquer número. Ele será indicado por uma letra. Nesse caso, escolhemos a letra X. Observe. Então, estamos aqui. O que aconteceu? Pensei em um número. Como eu não sei que número é esse, eu atribuo a letra X a ele. E multipliquei por 2. Então fica 2 vezes X. Está aqui. É o primeiro. Em seguida, adicionei. Então eu pego 2x. Adicionar é somar. Então fica 2x mais 7. Que é o segundo passo. Por último, de 2x mais 7, que ela já obteve, ela fez uma divisão, dividiu por 3. Então, isso daqui, ó, é uma expressão algébrica, o que ela montou. Se Thalita pensou, por exemplo, o número 4, o resultado obtido foi... Então, diante desse pensamento, aqui está a expressão algébrica. 2x mais 7 dividido para 3. Certo? Como ela pensou no número 4, eu vou substituir dentro da expressão. Aonde for o x, eu coloco 4. Então fica 2 vezes 4, 8. Tá aqui. E 8 mais 7, 15. Então é 15 dividido para 3. 15 dividido para 3, 5. Tranquilo? Nesse caso, 5 é o valor numérico da expressão algébrica, quando x é igual a 4. Se eu mudo o valor aqui do número, coloco um outro número, vai ter um novo resultado. Só vai ser 5 dentro dessa expressão quando x assumir o valor 4. O que ele fala aí? Qual seria o resultado caso Thalita tivesse pensado no número 7? Então, pegando a mesma expressão, então fica 2, que multiplica 7, mais 7. Esse resultado dividido por 3. Note que é a mesma expressão, 2x mais 7 sobre 3. Só que o valor agora, o livro está nos pedindo o valor 7. Então, fazendo aqui os cálculos, 2 vezes 7, 14. Então, fica 14 mais 7. Tudo isso dividido por 3. 14 mais 7, 21. 21. Dividido para 3. 21 dividido para 3 é igual a 7. Tranquilo?
que podemos ter observado? Se eu pego essa expressão algébrica, atribuo a x o valor 4, tenho como resultado 5. Pegando essa mesma expressão, atribuindo a x o valor 7, eu encontro como resultado 7. Tranquilo? Então, vamos ver a definição de expressões algébricas, né? Aqui, acompanho o livro de vocês, na página 103. Fala o seguinte: expressões algébricas são aquelas em que são usados números e letras. Então, a partir do momento que eu tô diante de um cálculo, eu montei um cálculo, que eu tenho número e letra, eu tô com uma expressão algébrica, certo? Você observa aqui os exemplos. 3 mais x, 3 mais x é uma expressão algébrica. 5y menos 2, 2a mais 3b, você observa que tem número e letra. Aqui, x ao quadrado sobre um terço de y sobre 3, certo? Então, nas expressões algébricas, as letras são chamadas de variáveis, porque varia, certo? O valor. Aí temos o quê? O valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que se obtém ao substituir substituir as variáveis por número e ao efetuar os cálculos indicados. Por exemplo, o valor numérico da expressão algébrica 3a menos b sobre 2, atribuindo aqui ao A 6 e o B 8. Então, pegando aqui a expressão, faz-se a troca. Aonde for o A, você vai colocar o quê? O valor 6, que foi atribuído nesse exemplo. E onde for o B, você vai atribuir o valor 8 e vai efetuar os cálculos. É o mesmo caso aqui na parte introdutória. Pegamos aqui essa expressão algébrica, colocamos na primeira parte, né? Atribuímos x o valor 4, né? A x o valor 4, encontramos 5. E no outro caso aqui, atribuímos x o valor 7 e encontramos 7, certo? Então aqui faça os cálculos, né? 3 vezes 6, 18, certo? Resolvendo aqui esse número misto, porque fica 18 menos uma fração 8 sobre 2, resolve esse número misto, certo? Aqui você divide, né? Aqui dá para dividir, perdão. 8 dividido para 2, 4. Então ficou 18 menos 4, 14. Tranquilo? A álgebra. O que é a álgebra? É a parte da matemática que estuda expressões e cálculos envolvendo números e letra. Então, a partir de agora, falou em álgebra, você já sabe que é a parte da matemática que estuda expressões e cálculos envolvendo o quê? A essência aqui, número e letra. Professor, se tiver só número, é aritmética. E se tiver número e letra, é álgebra. O uso de letra para representar um número qualquer permite escrever, em linguagem matemática, problemas de diversas áreas, auxiliando assim em suas soluções. Observe alguns exemplos em que a letra X representa um número qualquer. Aqui está esse exemplo, né? X mais 1 representa a adição de um número qualquer com 1. 3x representa a multiplicação de 3 por qualquer número, certo? 3x. 2 menos x representa a diferença entre o 2 e um número qualquer, certo?
Quando é colocado essa variável aqui, montou álgebra, montou uma expressão algébrica. Porque esse x pode ser qualquer valor. Pode assumir qualquer valor. 1 sobre 1/5 de x, ou x sobre 5, representa 1/5 de qualquer número. Raiz quadrada de x representa a raiz quadrada de um número qualquer. Tranquilo? X ao quadrado representa qualquer elevado, representa um número qualquer elevado ao quadrado. Tranquilo? Então vamos lá. Aí agora aqui ainda na mesma página 103, temos o que? Simplificação de expressões algébricas. Algumas expressões algébricas podem ser escritas de maneira mais simples, como na situação a seguir. Foi o que ele fez. Fernando saiu de casa e caminhou a distância de 4 quadras até chegar à casa de Sara. Em seguida, caminhou mais 3 quadras até chegar à casa de Júlio. Considerando que as quadras tenham o mesmo comprimento, indicando esse comprimento por x, podemos escrever a expressão algébrica 4x mais 3, que representa a distância que Fernando caminhou. Observe que ele caminha 4 distâncias e depois ele caminha mais 3 distâncias que tem o mesmo comprimento. Então, escrevendo uma expressão algébrica, eu tenho 4x mais 3x. Na página seguinte, que é a página 104, tem a ilustração dessa situação aí. Você observa o seguinte, ó. Aqui é a casa de Fernando, de onde ele saiu. Aqui é a casa de Sara e aqui é a casa de Júlio. Então, da casa de Fernando até a casa de Sara são 4 quarteirões. Ele conta 1, 2, 3, 4. 4 quarteirões, certo? E da casa de Sara até a casa de Júlio são 3. Então, ao total, de onde Fernando saiu, a casa de Fernando até a casa de Júlio, são 7 medidas, certo? 7x. Aí, como assim, professor? Não entendi. 7x. Se eu atribuo o valor 2 a x, eu digo que cada quadra dessa tem 2 metros. Então, para me saber a distância da casa de Fernando até a casa de Júlio, basta eu multiplicar 7 vezes 2, que dá 14. Se eu digo que é 50 metros, certo? 50, aí você vai multiplicar 7 vezes 50, que é 350 metros. Certo? Então, esse x pode variar. Esse resultado vai depender do valor de x. E continuando, usando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, obtemos, né, que aqui é a soma de 4x mais 3x. Aí aqui utilizamos a propriedade distributiva, certo? Pega 4 mais 3, certo? Se for distribuir, ó, então fica 4 vezes x, 4x. E 3 vezes x, 3x. 4x mais 3x igual a 7x. Tranquilo? Então aí eu tenho umas duas situações. Eu tenho uma situação usando figuras, né? E a outra situação usando a propriedade da multiplicação em relação à adição. Nas duas maneiras, simplificando a expressão 4x mais 3x, obtemos 7x. Dizemos que a expressão 4x mais 3x é 7x. São expressões equivalentes. Desse modo, se o comprimento de cada quadra for 110 metros, então a distância que Fernando caminhou será de... Então, como eu falei lá no início, se você atribuir um valor para essa distância, nesse exemplo aqui, ele atribuiu qual foi o valor? 110. Nesse caso, você vai ter o quê?
770 metros. Mas isso vai variar de acordo com o valor que você vai atribuir para x. Se você atribuir 50, vai ficar 7 vezes 50, 350. Tranquilo? Então aqui só são exemplos de expressões algébricas, certo? Vamos dar continuidade. Nesse caso, Fernando caminhou 770 metros. Tranquilo? Agora, vamos ver. Como é que a gente simplifica? Simplificar uma expressão algébrica é o mesmo que escrever uma expressão equivalente, porém mais simples. Observe alguns exemplos. Aqui eu tenho uma expressão algébrica, ó. 2b mais 3 mais b mais 1. Tem uma expressão algébrica. Professor, como é que eu sei que é uma expressão algébrica? É porque envolve número, aqui tem o número 1, aqui tem o número 3 e aqui tem o número 2. E letras. Né? Nesse caso aqui eu só tenho uma letra, que é a letra B. Nesse outro exemplo, eu tenho o 2, o 5, o 3, que são números, e eu tenho a letra Y. Então, se eu tiver letras e números em uma operação, fazendo em uma expressão, eu tenho uma expressão algébrica. Então, nesse caso aqui, eu posso somar, certo? Eu só posso somar termos que têm a mesma letra. Ou termos que não têm a letra. Como assim, professor? Não entendi. Você observa que aqui tem 2b e aqui tem b. Então, eu somo 2b mais b. Tá aqui. 2b mais b, 3b. Como aqui não tem letra, e aqui também não tem letra, são números, soma números. Número soma com número. 3 mais 1, 4. Repetindo. Aqui é 2b mais b. Certo? 2b mais b. Detalhe muito importante. Vou colocar bem aqui. Eu tenho aqui esse termo. Esse termo é 2b. E eu vou colocar o outro termo, b. Tranquilo? Isso aqui dá para ajudar nós. Então, eu vou colocar aqui um outro termo aqui que não está no exemplo. PL significa parte literal, significa a letra em si. E N significa número. Então, dentro desse termo, dentro de um termo, eu posso ter parte literal e número, ou só apenas parte literal. E o número, nesse caso, vai ser o número 1, se for no caso do B, e no caso do outro exemplo, da última linha, o menos 1 no caso C. Vamos fazer isso com calma, calma, vai dar certo. Pegando aqui esse primeiro termo, quem é a parte literal, quem é a letra, é o B. Quem é a parte numérica, vou botar até aqui, PN, parte numérica. A parte numérica é o número. O número em si, então a parte numérica aí é o número 2. No B, quem é a parte literal? B, né? Sem sombra de dúvida. Quem é a parte numérica? Você observa que não tem número. Colado com B não tem número. Mas toda vez que você se deparar com uma situação desse tipo, a parte numérica é 1. Certo? Nesse caso aí é o 1. O outro exemplo é que eu tenho menos C. Menos C. Quem é a parte literal? Quem é a letra? É o
C. Quem é a parte numérica, nesse caso, não tem número. E a letra, como tem um sinal aqui negativo, vai ficar menos 1. Tranquilo? Você só precisa disso, entender o que é a parte literal e entender quem é a parte numérica. Então, nessa soma de 2b mais b, aqui eu tenho 2. Soma parte numérica com parte numérica. Observe que você já aprendeu que aqui tem o 1. Então, parte numérica com parte numérica, 1 mais 2 ou 2 mais 1, 3. Aí repete a letra. Aí aqui, como só é número, 3 mais 1, 4. Por isso que resultou 3b mais 4. Tranquilo? No outro exemplo, tem aqui uma expressão. Então, nesse caso aqui, eu tenho um parêntese. Resolve primeiro o parêntese. Soma um número com número e repete a parte literal. Certo? Então, 5y mais 3y é igual a 8y. E 2 vezes 8y é igual a 16y. Observa aí que ele 2 vezes 8y é 8y duas vezes. E somando 8y mais 8y igual a 16y. Tranquilo? Vamos agora à prática. Para cada sentença, escreva uma expressão algébrica. Na letra A fala o seguinte: triplo de um número qualquer. Triplo. Qual é a noção que vem em nossa mente? 3 vezes. E de um número qualquer, eu posso escrever 3x, 3y, 3t, certo? Então a pessoa usa aí a letra a critério, não se preocupe na parte da letra, mas na parte numérica, que é o triplo, é 3 vezes x. Se fosse o dobro, seria 2 vezes x. Se fosse o quadruplo de um valor, eu posso escrever uma expressão algébrica 4 vezes esse valor. Tranquilo? Então, na letra A, triplo de um número qualquer vai ser 3x. Professor, eu posso colocar 3L? Pode. 3A? Posso. 3B? Pode. Letra B. 5 adicionado ao quadruplo de um número qualquer. Então, eu tenho 5 e vou adicionar a um quadruplo de um número qualquer. Então, é 5 mais 4 vezes x. Tranquilo? Muito simples. Letra C. 30% de um número qualquer. 30% é 30 sobre x. Porque ele está falando de um número qualquer. Então, pode ser, esse valor pode ser 100, 200, 300, 400, 500, não importa. Ele quer que você escreva uma expressão algébrica. E se é expressão algébrica, eu tenho que ter número e letra. Então, nesse caso, a parte numérica é 30 sobre 100 ou 0,3 vezes x, certo? Ou 30 sobre 100x vezes x. Tranquilo? Letra D. O dobro do sucessor de um número qualquer. O dobro do sucessor de um qualquer. Se eu tenho um número e digo um número qualquer, então eu vou atribuir x. Quem que vai ser o sucessor dele? Ele próprio mais uma unidade. E quem que vai ser o sucessor de x mais 1, professor? Ele de novo, seria x mais 1 mais uma unidade. Então vai ser o quê? X mais 2. Então, eu tenho um número, atribuir x,
o seu sucessor, x mais 1. O sucessor de x mais 1, x mais 2. Professor, não entendi. Calma, muito simples. Vamos pensar no número. O número vai ser o número 8. Então, se eu atribuo a x, digo que o valor de x agora vai ser 8. Quem é o sucessor de 8? 9. Ficou feio aqui, mas é um 9. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui. Nove. Quem é o sucessor de 9? 10. Entenderam aí o esquema? Então, de um número, eu tenho um número qualquer. Para me encontrar o sucessor dele, eu pego esse número e adiciono uma unidade. Então, fica x mais 1. E se eu tenho x mais 1 e quero saber o seu sucessor, eu pego x mais 1 mais 1, que eu vou encontrar x mais 2. Então, o dobro é 2 vezes. Então, vai ficar 2 vezes x mais 1. Entenderam? Porque ele fala que é o dobro, tá aqui o 2 de dobro, do sucessor de um número. Sucessor de um número qualquer é x mais 1. É o sucessor, não é o número, porque o número é x e o sucessor de x é x mais 1. Tranquilo? E a letra E diz o seguinte: 1 sobre 9, ou o nono de um número qualquer, adicionado ao dobro desse número. Então, eu tenho um nono de x adicionado ao dobro. E o dobro, vem lá na letra A, que é 2 vezes x. O triplo é 3 vezes x. O quintuplo é 5 vezes x. Tranquilo? Então, vai ficar um nono vezes x mais 2x, que é o dobro. Tranquilo? Espero que todos tenham entendido essa primeira parte de expressões algébricas. É um conteúdo muito simples, mas requer de cada um esforço. Então continue estudando. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.